Bom, pessoal, essa é a aula de radiação, só para vocês lembrarem um pouco dos conceitos que a gente trabalhou na aula, o que a gente falou sobre radiobiologia, certo? A gente vai falar um pouco sobre os efeitos da radiação no nosso corpo, o que acontece quando a radiação incide, os tipos. Para antes da gente mexer com a radiobiologia, a gente precisa passar um pouco para vocês os conceitos referentes ao que é radiação mesmo. Então, nesse primeiro slide aqui é só para vocês verem o quão extenso é o assunto. A gente não tem a intenção de falar tudo sobre radiobiologia aqui em 1 hora e meia. Então, porque a radiação é a mesma que a gente usa, que o ser humano utiliza para fazer bomba, é a mesma que o ser humano utiliza para traçar diagnósticos de algumas patologias. No caso dos cursos de medicina e biomedicina, o interesse maior da radiobiologia é nesses campos, tanto na parte de diagnóstico como na parte de radioterapia, certo? Mas não pensem que vão sair sabendo tudo sobre radiação, que isso não é verdade. A gente vai passar os conceitos básicos para vocês e quem quiser trabalhar com isso diretamente, possivelmente vai ter que fazer uma especialização para isso. Geralmente, quem trabalha com essa parte de dosagem de medicamentos radioativos é os físicos médicos, é pessoal da física mesmo que faz especialização. Então é uma coisa um pouco mais complexa. Aqui a gente vai passar alguns conceitos básicos para vocês. Esses conceitos básicos são importantes, inclusive, para evitar desastres como o que aconteceu no Césio 137. Eu costumo dizer que isso aqui foi um acidente por ignorância. O pessoal não sabia realmente o que eles estavam brincando, qual que é o efeito disso. E se a gente considerar, até que foi pouco, né? O número de mortes, mas a gente tem 6 mil pessoas afetadas numa cidade igual Goiânia, que é onde aconteceu. Nada mais é, vocês podem procurar na internet os relatos e as fotos da época. O que acontece é que um pessoal do Ferro Velho pegou uma máquina, desmontou a máquina e viu um pozinho azul brilhante, pensou que aquilo era interessante, que poderia brincar. Inclusive crianças brincaram com aquele pozinho. Essa aqui é a Neida das Neves, se não me engano o nome dela. 5 anos que brincou com aquele pozinho e se tornou organismo vivo. Ela morreu, faleceu infelizmente, mas durante um pouco tempo ela se tornou o organismo vivo mais radioativo que existia. Porque ela chegou literalmente a ingerir aquele pozinho, porque criança, vocês sabem, põe a mão na terra, leva na boca e tudo mais. E ela ficou muito radioativa e realmente não resistiu. Certo? Tem relatos, teve há uns. Isso foi em 1987, se não me engano, foi 2017 que estavam comemorando 40 anos. 40 anos do acidente. Aí mostrou o dono do ferro velho que pegou o material assim e ele estava cheio de implantes, assim, a mão dele toda deformada por causa do efeito do césio. E por que eu falo que foi ignorância, de uma forma geral, foi um acidente da ignorância? Porque também o serviço de saúde não estavam preparados para aquilo. Não imaginava que pudesse acontecer daquela forma um acidente com material radioativo. Então eles trataram como se fosse uma intoxicação normal, uma gastroenterite, e só foram perceber realmente que o negócio era feio quando chegou os técnicos do CNEM. Tiveram que vir técnicos do CNEM, que é o Centro de Energia Nuclear do Brasil, que ficam lá no Rio de Janeiro para fazer o diagnóstico e para dar todos os protocolos de como lidar com aquela situação. Realmente conferiram que era material radioativo e teve todos o processo de limpeza e de descontaminação por causa da radiação. Então é um negócio que é um pouco mais complexo, né? Não é simples assim da gente pensar. Quem quer trabalhar com isso, não é essa aula que vai preparar. Essa aula vai dar os conceitos básicos a respeito dessa matéria que é a radiação, certo?
Então vamos lá. A gente vai se preocupar aqui basicamente com o conceito radiobiologia. O que é a radiobiologia? É os efeitos causados sobre os seres vivos e sobre o ambiente. O que a radiação causa sobre a matéria viva de uma forma geral? A gente vai ver o efeito das radiações sobre a matéria, quando a gente estiver tratando dos conceitos. De uma forma geral, a matéria viva não muda muito em termos de matéria. A única, a única diferença principal é a composição. Então a gente vai ver que a radiação sobre a matéria viva ela tem algumas particularidades que são importantes da gente falar, da gente pensar. Para a gente imaginar isso, a gente tem que ver o que são as fontes de radiação que existem no ambiente, certo? De uma forma geral, a gente está exposto a radiações o tempo todo. Então, a gente tem radiações naturais que chegam na crosta terrestre o tempo todo, certo? Que incide sobre o planeta Terra o tempo todo, a vinda do espaço, do universo, de uma forma geral. A própria crosta terrestre tem elementos radioativos, o ar, alimentos, água, tudo isso, certo? Para vocês terem uma ideia, só para simplificar essa contaminação, vocês já devem ter estudado muito aquelas dosagens de carbono 14 para fazer marcação radioativa. Aonde que está o carbono 14? Está nos materiais vivos, nos organismos vivos. Então você consegue fazer datação de um fóssil. Um fóssil é um pedaço de osso que veio de um dinossauro, por exemplo. Então, ali naquele pedaço de osso tem carbono 14. Da onde que veio aquele carbono 14? Veio do próprio ar que ele respira. Tanto eles sabem quanto de carbono 14 tem ali, por causa do que a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai mostrar que é o decaimento, a perda de radiação daquele material ao longo do tempo. Então isso é proporcional, dá para se calcular até qual tempo aquele organismo estava vivo, porque enquanto ele está vivo, ele incorpora carbono 14 no seu organismo. A hora que ele morre, ele para de respirar e não tem como carbono 14 entrar mais. E da onde que vem esse carbono radioativo? Do ar. A gente está absorvendo carbono 14. Se a gente morrer daqui a 60 milhões de anos, alguém descobrir nossos ossos, vai descobrir, por técnica de datação radioativa, qual foi a época que a gente parou de respirar. Ou seja, em qual época que a gente viveu. O carbono 14 ele é eficiente porque ele tem um tempo de meia-vida de 5 mil anos. Então dá para a gente fazer esses cálculos. Outros elementos químicos já têm tempo de meia-vida diferente. Bom, a gente manipula muitos elementos radioativos para fazer exposição, para fazer equipamentos médicos. Então, raio-x, radioterapia, utilização de radioisótopos para diagnóstico, tudo isso aumenta a exposição dos indivíduos que estão trabalhando com aquele material, com aqueles equipamentos. Vocês sabem muito bem, ou já devem ter ouvido falar, que todo radiologista recebe um acréscimo no seu salário devido à insalubridade, porque ele está sujeito a patologias, a normalidades decorrentes do efeito dos raios-x sobre o organismo dele, certo? A mesma coisa serve para quem trabalha com radioterapia, para quem faz diagnóstico com radioisótopos e tudo mais. Bom, existe um background artificial, isso aqui está no nosso material, nos materiais que nós manipulamos. Por exemplo, material de construção, eles tendem a ter um nível basal de radiação. Atividades científicas industriais que utilizem reatores nucleares, explosões nucleares, por exemplo, quem nasce atualmente, até hoje, nas cidades que foram bombardeadas de Hiroshima e Nagasaki, que foram bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, a incidência de radiação lá, como se fosse o background lá, é maior do que em locais onde não teve esses acidentes nucleares, onde não teve essas explosões.
Então, por mais que a gente faça uma descontaminação, por mais que tenha sido feita toda essa descontaminação, a radiação de Goiânia possivelmente é um pouco maior do que nas redondezas, por causa do acidente do Césio. Não sei se é o suficiente para ser detectado, mas com certeza tem alguma coisa ali a mais do que tem em outros locais. Não sei se vocês se lembram, em 2010, quando teve o acidente de Fukushima, aquele na usina de Fukushima que foi invadida por um maremoto, uma coisa assim. O que aconteceu? Com cerca de 15 a 20 dias ou um mês, não sei, eles detectaram radiação nas águas que estavam no Alasca, do outro lado do Pacífico. Ou seja, a milhares de quilômetros de distâncias, conseguiram detectar partículas radioativas que originaram-se lá no acidente de Fukushima. Então é uma coisa que você consegue, por causa da quantidade de energia que ele emite, consegue se detectar facilmente e por causa da capacidade de espalho, né, espalhamento que acontece com esses átomos radioativos. Bom, os indivíduos mais expostos, de uma forma geral, são aqueles que estão que geralmente tendem a ser mais afetados. Então, os que trabalham com isso, de uma forma geral, eles tendem a ter mais cuidados, mais níveis de proteção por estarem expostos a isso diariamente. A gente vai ver o que essa exposição pode causar, quais as incidências. Alguns locais têm um nível de radioatividade mais alto, tipo Araxá, por causa da maior mina de nióbio do mundo. Não estou falando que nióbio é radioativo, mas ele tem ali uma constituição. Além disso, ela tem outros minérios em Araxá, né? Então ela tem uma incidência de radioatividade maior, basal. A população de Araxá com certeza está exposta a índices maiores de radiação. Em Guarapari, em Morro do Ferro, em Poços de Caldas, tudo são regiões onde tem uma... Se você pegar aquele medidor Geiger, que fica bip, 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 com certeza a frequência de detecção deles nesses locais é um pouco maior do que num local onde não tenha... onde a radiação fique no nível basal. Mas em todo lugar vocês podem ver que ele não para de apitar. Então é uma coisa que ele vai ficar bip. A frequência do bip dele é que vai identificar se tá mais se tem um nível maior ou um nível menor de radiação. Quando os indivíduos estão submetidos, a radioterapia geralmente é você colocar o radioisótopo em contato direto ou até mesmo injetar o radioisótopo no indivíduo para fazer o tratamento. E aí, lógico que você vai ter radiação no organismo, diretamente exposição direta da radiação ao organismo. Trabalhadores de minas de extração e purificação, sobreviventes de acidentes nucleares, todos eles estão mais expostos aos efeitos da radiação no organismo, certo? Bom, existem alguns critérios que a gente divide os tipos de radiação, se ela é artificial ou se ela é natural. Se a gente analisar, só mostrar aqui a tabela periódica, se a gente analisar todos os elementos da tabela periódica, a gente tem que o último elemento natural da tabela periódica é o urânio. Então até o urânio a gente encontra ele na natureza. Depois todos os outros, vocês estão vendo que eles são artificiais, ou seja, são sintetizados em laboratório pelo ser humano. Antes dele, tem alguns que o ser humano sintetizou. Então, aqui, o promédio, o tecnécio, são todos eles sintéticos, certo? Mas o último natural, o mais pesado átomo encontrado na natureza é o urânio. Antes deles, vocês têm aqui o paládio, o tório, o actínio, o rádio, o frâncio, o randônio, o polônio. Todos esses aqui vocês estão vendo que estão com símbolo de radioativo, emitem radiação naturalmente. O mais estável na natureza acaba sendo o chumbo. Então o que a gente costuma avisar, a gente vai explicar o que é a radiação e por que a gente está falando em instabilidade, mas o que a gente costuma dizer é que todo átomo
tende, ou todo átomo mais pesado que o chumbo, tende a emitir energia e partículas para virar um chumbo, que aí ele tem estabilidade, certo? Então, esses átomos aqui que a gente encontra na natureza em boas quantidades são radioativos e são naturais. Agora, alguns são artificiais, são produzidos pelo ser humano e aí a gente consegue fazer com isso aí reatores nucleares, aceleradores de partículas e tudo mais. Bom, um dos critérios de classificação mais importantes que a gente usa tem a ver em parte com o efeito que eles causam pela matéria, a incidência deles sobre a matéria. E tem a ver com a energia com que eles são emitidos. Então, para você retirar um elétron do átomo, você tem que fornecer energia. Para você retirar, você transforma aquele átomo, no que você retira, você transforma aquele átomo num íon. Excitação é só você subir, incidir energia naquele elétron, fazer com que ele suba de camada eletrônica ou de subnível. Então você vai dar energia, ele vai ter mais energia, ele vai girar mais rápido, ele pode ficar mais distante do núcleo, num estado de energia maior. Então ele vai subir de uma camada K para uma camada L, por exemplo. Só que essa energia não é suficiente para arrancar ele da eletrosfera daquele átomo. Os ionizantes já não. Os ionizantes incidem aquela energia e aquele elétron não se cabe dentro daquela eletrosfera. Então o que acontece? Ele rapa fora. Então, em termos de matéria, o que vai acontecer? Você vai ou transpassar um elétron de uma camada para outra, são energias menores. A gente tem que pensar que todas as ligações químicas acontecem pela eletrosfera e no sentido de dar estabilidade para aquela eletrosfera. Quando a gente fala que um carbono se liga a outro elemento, a outro átomo, por uma ligação covalente, tentando alcançar o octeto na última camada, ou seja, ele faz 4 ligações químicas, 4 ligações covalentes para ele alcançar a estabilidade, alcançar o octeto, é porque ele quer estabilidade. Se você fornece energia, você está desestabilizando a eletrosfera. Ou seja, você está fazendo com que aquele átomo passe a ser reativo. Ele vai reagir com o que tiver pela frente para alcançar essa estabilidade. Então, às vezes, o átomo estava sossegado, estava tranquilinho, de repente você energizou, ele vai reagir com outra matéria para estabilizar aquilo ali. Os ionizantes ainda é mais reativos ainda, porque eles perdem esse elétron. E a gente vai ver que esse elétron não sai das camadas externas, sai das camadas mais internas. E aí fica mais reativo ainda. O que eles vão fazer para alcançar a estabilidade pode ser drástico para as outras biomoléculas que estão ali ao redor. Por exemplo, pode quebrar uma molécula de DNA. Quebrou a molécula de DNA, acabou-se a informação de multiplicação da célula. Então a gente tem o efeito em termos de biológico pode ser devastador para o organismo por causa de simplesmente um elemento químico ali ter sido ionizado. Certo? Então olha só, o que é a radioatividade? Radioatividade é um tipo de emissão energética emitida pelo núcleo. Quando a gente bota o dedo nas tomadas e toma um choque, aquilo ali a gente está recebendo uma descarga elétrica. São energia dessa parte aqui, ó, da corrente elétrica, nada mais é do que uma carga elétrica, ou seja, da eletrosfera que vem para a gente. Agora a gente está falando de uma coisa que vem do núcleo, certo? Então o núcleo ele tem que estar instável, ou ele tem que estar desorganizado, ou ele tem que estar desestabilizado por diferenças de cargas. A gente costuma pensar que ele só tem carga positiva, a gente vai ver que isso não é verdade. Aí o que acontece? Ele emite essa energia ou emite essas partículas e se torna estável. Nesse processo ele emite energia, certo? Essa energia pode ser só
onda, como pode ser só partícula, pode ser partículas ondas, certo? E o que vai sair daqui é a radiação. Bom, então a gente tem isso aqui, ó. Quando eu falei lá, mostrei para vocês lá na tabela periódica que o urânio quer se tornar um chumbo, é porque ele quer ter a estabilidade do núcleo que o chumbo tem. O urânio está desse jeito aqui, ó. O núcleo dele tem um balanço de cargas desfavorável. Às vezes você tem muitos prótons perto de prótons, cargas positivas perto de cargas positivas. Às vezes você tem algumas cargas negativas ali que estão perto. Às vezes você só tem uma desorganização, às vezes você tem excesso de cargas positivas, às vezes você tem excesso de cargas negativas ali no núcleo, e tudo isso tem que ser rearranjado, tem que ser emitido, tem que ser jogado fora para que consiga se estabilizar. Então, ou vai sair na forma de partículas, aí a gente tem a radiação alfa e a radiação beta, ou vai sair do núcleo na forma de radiação de ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama, certo? Então, olha só, em termos energéticos, para vocês terem uma ideia, elétron-volts é a energia cinética que um elétron adquire quando acelerado entre dois pontos, cuja diferença de potencial é 1 volt. Reação química, para a gente quebrar uma reação química, a gente precisa de 2 a 10 elétron-volts, certo? Vamos só trabalhar com essa unidade, elétron-volts, 2 a 10 elétron-volts. O trício, que é um dos elementos radioativos mais simples, que é simplesmente um próton com 2 nêutrons, ele é radioativo, ele está com o núcleo desequilibrado, ele emite radiação beta negativa, o négatron que a gente fala. E essa radiação beta sai na ordem de 0,18 mega eletronvolts. 0,18 mega é 10 elevado a sexta. Ou seja, 10 elevado a sexta dá 180 milieletronvolts. Entenderam? Então, 180 mil eletronvolts dividido por 10 dá 18 mil reações químicas que uma emissão do trício pode quebrar. Para vocês terem noção do quanto energéticos são essas emissões radioativas. É muita coisa. O carbono 14 não fica baixo. Então, o carbono 14 que está entrando no nosso organismo, ele pode quebrar moléculas. Só que não acontece por quê? Porque, de uma forma geral, as que acontecem isso, nós temos um processo de defesa para, digamos assim, quebrou uma ligação, religa. Ou descarta aquele subproduto. A gente tem sistemas de proteções no nosso organismo para proteger as nossas células do efeito, principalmente dos radicais livres. O que são os radicais livres? São essas moléculas que têm as ligações químicas quebradas. E aí a gente se protege disso aí, certo? Bom, aqui eu já falei para vocês, de uma forma geral, os átomos que tendem a ser radioativos são aqueles de maior peso molecular, são aqueles que têm muitos prótons e nêutrons no núcleo e por isso eles precisam ter essa organização para que eles se transformem numa estrutura mais estável, num átomo mais estável. Lembro também que esses átomos aqui, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, são os principais átomos constituintes da matéria orgânica viva. Então, são átomos menores, mas são átomos que constituem nosso organismo, que constituem as nossas células, que formam os carboidratos, os aminoácidos, as enzimas, as proteínas, que formam os DNAs e os RNAs. Tudo que é biomolécula é constituído principalmente por carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Ou seja, esses átomos fazem ligações e essas ligações são susceptíveis ao efeito da radioatividade. Bom, isso aqui é a representação atômica, a gente não precisa ficar lembrando disso para vocês, né? E aqui a gente tem o número de massa, aqui a gente tem o número atômico, aqui o símbolo do elemento químico.
Só para mostrar para vocês que alguns isótopos, aqui a gente tem alguns isótopos. O que são isótopos? São aqueles que têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa, ou seja, o núcleo tem ali mais nêutrons em relação ao número de prótons, mais ou menos nêutrons. Então aqui a gente tem o hidrogênio, por exemplo, o próton, o deutério, o trício. Desses três, o trício ele tende a ser radioativo. Oxigênio, a gente tem o oxigênio 16, que é o mais comum, o oxigênio 17 e o 18. O que aumenta aqui? O número de nêutrons na, no núcleo do átomo. Coincidentemente, o mais pesado é o mais radioativo, certo? O urânio, a gente tem essa diferenciação aqui. A gente tem o urânio 234, o urânio 235 e o urânio 238. Isso aqui é a proporção com que a gente encontra cada um desses isótopos na natureza. Então, quase 100% é 238 e 235. Qual é o mais radioativo? O 235. Quando o pessoal faz aqueles processos de centrifugação para aumentar a concentração da radiação no minério de urânio, e aí sim a gente tem as ogivas nucleares, a gente pode ter tanto bomba quanto a gente pode ter uma usina, um fornecimento de energia elétrica a partir desse urânio concentrado. A gente quer centrifugar para que o mais pesado precipite mais, certo? E a gente consiga separar o mais leve em relação ao mais pesado, porque quanto maior a gente aumentar essa proporção aqui, mais energia a gente tem daquele material. E aí o que eles conseguem, por exemplo, com uma ogiva nuclear, é isso aqui, chegar a 20%. Aí a gente já tem quase uma bomba nuclear, porque o material mais radioativo vai estar em maior concentração. A quantidade de energia que vai ser emitida é muito maior do que se a gente pegar simplesmente um minério de urânio, certo? Então o urânio por si só ele emite radiação, mas da ordem de 0,7%. Quando a gente concentra, aí sim a gente tem um material com uma maior emissão radioativa, uma maior produção de energia. Bom, a gente tem alguns isômeros também que a gente classifica como instáveis, que podem ser capazes de emitir energia, radiação. Por exemplo, o bromo. O que é isômero? Mesmo número de prótons e mesmo número de nêutrons, ou seja, mesma massa. Só que tem diferença entrópica ali no núcleo, onde a localização dos átomos, das partículas dos prótons em relação aos nêutrons não estão adequadas. Então o que acontece? Você tem que reorganizar. Reorganizar é a emissão de energia. E aí a gente emite essa energia do núcleo na forma de energia gama. Porque a energia gama a gente vai ver que ela é só radiação eletromagnética, não vem carga e não vem partícula. Então aí a gente emitiu e fica no estado fundamental. Tecnésio é a mesma coisa, a gente tem ele com maior nível de energia, de repente ele emite essa energia e vem para o estado fundamental. Então a gente tem alguns isômeros que são capazes de emitir radiação. Bom, essas emissões radioativas, como eu falei para vocês, o grande problema são as ionizantes. As ionizantes, tanto a alfa, a beta e a gama, que são o que a gente chama de emissões primárias, são emissões ionizantes. Existem emissões secundárias, que é daquelas onde a interação entre o núcleo e a eletrosfera, e aí muitas dessas também são capazes de fazer ionização, mas a gente não se preocupa tanto com elas. A gente vai se preocupar com as radiações alfa, beta, gama, raio-x e eletrovioleta, ultravioleta, que a gente vai falar depois, radiação ultravioleta. Raio-x e radiação ultravioleta já são emitidas não pelo núcleo, são emitidas pela eletrosfera. Mas como tem muita energia, a gente acaba colocando aqui para a gente estudar. Então o primeiro, que é a radiação alfa, partícula alfa,
é uma partícula contendo dois prótons e dois nêutrons, ou seja, para você perder uma massa 4 do núcleo, você não consegue tirar isso de um carbono, por exemplo. Você não consegue retirar uma massa 4 de qualquer átomo. Ele tem que ser grande, ele tem que ter muitos. Então você vai tirar isso de onde? Do rádio, do césio, do urânio. Aí a gente tem uma transformação de um elemento químico em outro. Então, o que acontece? Quando você tem o rádio, por exemplo, ele emite radiação alfa, o que ele está perdendo? Ele está perdendo 4 Daltons de número de massa. E está perdendo 2 prótons, ou seja, a perda de 2 prótons faz com que esse elemento químico mude. O número atômico dele mudando, ele vai mudar o elemento químico. Então ele passa de ser rádio para ser randônio. E aí a gente tem esse núcleo com a perda de um número de partículas de 4, ou seja, de 2 prótons e 2 nêutrons, que é a partícula alfa. Bom, as características da partícula alfa. Ela é grande, primeira coisa que vocês têm que pensar. São partículas que têm 2 prótons e 2 nêutrons. A gente, parando para pensar, um próton é um elemento químico que é o hidrogênio. Um próton e 2 nêutrons é o elemento químico, é o isótopo do hidrogênio, que é o deutério. 2 prótons é de um outro elemento químico, que é o hélio. Então a gente simplesmente está tirando um elemento químico de dentro de um núcleo. A gente está tirando um átomo, quase um átomo de hélio. Só não é um átomo porque não tem a eletrosfera ainda, certo? Então é um negócio grande, é uma coisa grande. Não é comparado isso a um elétron. Eu lembro que nos livros de ensino médio comparava o tamanho de um núcleo ao tamanho de um átomo, ao tamanho da eletrosfera. É como se fosse uma bolinha, uma bola de futebol dentro do Maracanã. O átomo era o Maracanã e a bola de futebol era o núcleo. Bom, o elétron, ele é mais de 1000 vezes menor do que um próton. Então, se você colocar essa proporção ali, você vai ter o quê? Menos do que uma bolinha de gude para cada elétron em relação ao Maracanã, em relação à bola de futebol. Entenderam? Então é uma coisa meio... A diferença é muito grande em termos de tamanho. Então o núcleo que está sendo julgado fora, que é a partícula alfa, é uma coisa grande. E vai se estabilizar quando receber 2 elétrons. Da onde que ela recebe 2 elétrons? Ela tem que passar pela matéria. Então ela sai desse núcleo aqui, é expulsa e tudo que ela vai alcançando aqui, ela vai pegando matéria. Ah, isso aqui é ar, ar tem matéria. Então ela vai batendo, vai se chocando contra os átomos que estão aqui no ar e vai arrancando, vai ionizando aquela matéria, certo? Então as características, olha, elementos de alta massa atômica que podem emitir. Ela não possui penetração quase nenhuma. Por quê? O que é penetração? É a capacidade de entrar dentro da matéria. Mesmo no ar, a capacidade dela se deslocar aqui é da ordem de alguns centímetros. Ela não consegue ir mais, porque ela é tão grande que isso aqui, o espaço aqui está preenchido por átomos. Ela vai batendo nesses átomos e vai perdendo a energia cinética dela. Vai ionizando esses átomos até que ela se estabilize como um átomo de hélio, certo? Então eles não conseguem penetrar na pele, mas conseguem queimar a superfície. Só em mucosas, que ela vai um pouquinho além, ali alguns milímetros para dentro da mucosa. Mas aqui a gente tem uma camada de queratina, que é uma barreira, que já bloqueia basicamente toda a radiação alfa. Mas vai queimar. Se você pegar uma substância que emite radiação alfa com a mão, a energia vai começando a queimando. Enquanto tiver emissão radiativa, vai queimando, pode até atravessar sua mão, se você conseguir segurar aquilo ali por muito tempo. O uso dessa radiação é completamente proibido em seres humanos. Por causa disso é muito difícil, a quantidade de energia com que ela é emitida é muito grande. A interação com a matéria é devido principalmente ao grande poder ionizante que ela tem. Então, olha só,
Às vezes a gente pensa assim, uma partícula alfa vai arrancar dois elétrons e vai se estabilizar, mas não é isso. Até ela conseguir se estabilizar, ela tem que perder muita energia cinética. E a energia cinética, que é a forma como que ela foi lançada do núcleo, é extremamente intensa. Então, se ela andar aí 2 centímetros que seja, 2 centímetros é isso aqui, imagina quantos átomos ela vai conseguir ionizar até ela pegar dois elétrons para ela. Isso é o problema. Cada um desses átomos ionizados pela partícula alfa são átomos extremamente reativos que vai passar aquela consequência da radiação para a periferia, para os vizinhos. Vai reagir com o que tiver pela frente. E aí a gente tem a reação em cadeia. A gente disparou aqui uma partícula alfa, ela se estabiliza aqui como o hélio. Todo mundo está cansado de saber que o hélio não é inofensivo, não faz nada, não é reativo. Mas todo esse caminho que ela percorreu, ela ionizou um monte de elementos químicos aqui. E esses elementos químicos vão potencializar, vão fazer reação com o que tiver pela frente. Então ela vai fazer como se fosse isso aqui, ó, vai ampliando a quantidade de efeito dela para os laterais. Porque os elementos químicos que estão sendo produzidos são altamente reativos, que são os íons. Certo? Bom, partícula beta. O que é a partícula beta? A gente tem uma partícula do tamanho de um elétron, não é o elétron, originado do núcleo. O tamanho é semelhante do elétron e ela tem carga. Essa carga pode ser positiva como pode ser negativa. É a forma como o núcleo tende a emitir carga sem emitir massa. Por quê? O elétron é como se fosse uma massa desprezível. Muitas vezes a gente desconsidera a massa do elétron para fazer cálculo em termos de massa atômica do elemento químico. Então o que a gente está fazendo aqui? Olha, por exemplo, eu tenho aqui um núcleo instável onde ele tem 2 prótons e 3 nêutrons. A gente costuma pensar que os nêutrons é uma massa compacta que não tem carga, mas não é isso. Ele tem várias subpartículas atômicas ali, positivas e negativas, só que ele está neutro porque a quantidade positiva é igual à quantidade negativa. A partir do momento que você tem uma desestabilização e ele emite uma dessas partículas negativas, o que acontece? Ele fica positivo. Então ele se transforma de um nêutron num próton. Muda o número atômico do elemento químico. E o que sai ali é uma partícula com carga negativa, que a gente chama de négatron, que é como se fosse um elétron que veio do núcleo, certo? Só que com muito mais energia do que os elétrons da eletrosfera. Bom, pelo outro lado, você tem o excesso de prótons aqui. O que é o próton? Nada mais é do que um excesso de cargas positivas dentro da partícula em relação às cargas negativas. De repente eu posso liberar essas cargas positivas que estão sobrando. E se eu liberar, o que vai acontecer? Eu vou voltar a ter um equilíbrio, ou seja, eu estou transformando um próton num nêutron. O número atômico diminui, o número de massa permanece. Aqui o número atômico aumenta se você emite um négatron, mas o número de massa permanece. Porque a gente desconsidera a massa dessa partícula, dessa subpartícula atômica. Aqui a gente tem o négatron, aqui a gente tem o pósitron. Então é como se fosse um elétron que veio do núcleo e um elétron positivo que veio do núcleo, certo? Bom, quais as propriedades? São menores, em menor quantidade de energia. Por serem menores, elas são mais penetrantes, né? Ou seja, conseguem atravessar mais matéria. A gente tem que pensar que quando a gente tem uma matéria, a gente tem uma coisa mais ou menos assim, ó, um átomo aqui, aí por mais que ele esteja ligado, ele tem toda a eletrosfera dele e a eletrosfera do outro átomo aqui. Então a gente tem aquelas teorias que a gente não tem contato humano, né? A gente tem os elétrons se ligando pela eletrosfera, que é um grande vazio, né? Aquelas teorias loucas assim. Mas naquele espaço vazio entre os átomos, de uma forma geral,
E essa partícula tem mais facilidade de passar do que uma partícula maior, que é o caso da partícula alfa. Então a penetração dele é maior. Como ele tem menos energia, ele é menos capaz de ionizar, mas consegue ionizar também. E quando a gente fala de ionização, gente, a gente não está falando da transformação do sódio em Na+, como acontece nas ligações iônicas. Aquele elétron que o sódio perde é o da última camada, é o elétron de valência que a gente costuma falar. A incidência de energia sobre um átomo tende a alcançar aqueles átomos que estão mais próximos do núcleo, que estão mais imóveis. Então a camada K e a camada L é que são preferencialmente ionizadas. E isso dá um desbalanço total para o átomo. Ele fica totalmente desequilibrado e totalmente reativo. A gente está falando de energização, de ionização, não é a transformação de sódio em sódio metálico em sódio mais. Quando a gente tem, pensando nessa ionização, a gente perde um elétron da camada de valência, o que a gente fez? A gente fez um bem para o sódio porque ele ficou estável. Ele se transformou num gás nobre. E aí ele não quer reagir mais. O Na+ é muito menos reativo do que o Na0, certo? Agora, quando a gente fala isso aqui, gente, a gente está tirando elétrons internos da camada K e no máximo da camada L. Ou seja, o elemento químico, o átomo que já estava lá tranquilinho, sossegadinho, estável, de repente ele tem toda uma modificação na eletrosfera e ele se transforma num radical livre que quer reagir de todo jeito. Quer reagir e quer alcançar a estabilidade. E isso é que complica, certo? Bom, quando a gente tem os dois se juntando, a gente tem o que a gente chama de aniquilação, transformação de massa em onda. Isso aqui é explicado pela teoria da relatividade de Einstein, certo? Que a massa é proporcional à energia, é igual a mc ao quadrado. Então a gente consegue transformar massa em onda eletromagnética por essa aniquilação, esse processo que a gente chama de aniquilação. Quando a gente reúne duas cargas opostas, elas se chocam e são transformadas em radiação eletromagnética. Bom, os raios gama, a radiação gama, já é uma onda. É isso aqui, gente. Não tem partícula, então é só energia. Bom, essas ondas vão ter mais energia quanto maior for a frequência delas. Então, a frequência das radiações gamas, estão aqui, entre 10 a 20 e 10 a 21. Isso aqui é uma faixa. Alguns raios gamas estão aqui, na parte de baixo. Alguns estão aqui, quase iguais aos raios cósmicos. Raios cósmicos são radiações eletromagnéticas emitidas pelas estrelas que chegam até a crosta terrestre, certo? Mas os raios gama são emitidos pelo núcleo dos átomos, ou seja, numa altíssima frequência, e essa frequência é proporcional à quantidade de energia que tem naquela onda eletromagnética. Para vocês terem ideia, que a gente tem todos os tipos de ondas, desde ondas onde a frequência é baixíssima, o comprimento de onda é da ordem de quilômetros e tudo mais, como é o infrassom, como é o som, as ondas curtas, as rádio AM, televisão e tudo isso está chegando no nosso organismo. Tudo isso é radiação, tudo isso é uma forma de energia, só que essa energia aqui é muito baixa. É muito pequena para você conseguir incidir sobre uma ligação química e quebrar ela, ou incidir sobre um átomo e ionizar e tudo. Aqui a gente já tem uma quantidade de energia maior, que são os raios ultravioletas. Raio-X já tem maior frequência, maior energia, e raios gama estão as superiores. Então o que a gente costuma falar é que daqui para cima, tudo é ionizante. Raio-X, vocês estão vendo aqui, a gente tem raio-X de alta energia e a gente tem raio-X aqui que parece com raios ultravioleta. Então a gente tem o meio termo aqui. De uma forma geral, alguns autores definem os raios-X como sendo ionizantes, mas a gente tem os mais ionizantes e os menos ionizantes. Radiação ultravioleta, a gente já chama ela de excitante. Isso aqui tem energia suficiente para elevar o nível dos elétrons para outras subcamadas.
Luz visível, infravermelha, pode acontecer isso? Pode, mas a proporção é bem menor. A quantidade de energia muitas vezes não é o suficiente para excitar os elétrons. Então a gente tem que ter mecanismos para perceber. Por exemplo, a luz visível, quando chega na nossa retina, a gente tem uma excitação de alguns elementos químicos ali que estão presentes na nossa retina para a gente enxergar. Entenderam? Então a gente só enxerga as diferenças de cores por causa disso. A hora que vocês estudarem fisiologia da visão, vocês vão ver isso aí. Entendeu? Então, apesar de ter pouca energia, a gente tem moléculas que são mais sensíveis. Aqui, várias moléculas são sensíveis à radiação ultravioleta e conseguem fazer reação. Aqui, a quantidade de energia começa a aumentar. Então, raios gama é capaz de reagir com moléculas sensíveis como com moléculas que não são sensíveis, porque tem muita energia. Bom, então a radiação química o que é? Uma radiação eletromagnética sem carga, ela não tem carga positiva ou negativa, que ocorre de uma forma geral, ela é emitida depois de emissões alfa ou beta, ou quando o núcleo tem excesso de energia. Então a gente tem aqui, ó, emitiu uma radiação alfa, tem esse vazio aqui, isso aqui já é energia entrópica do próprio núcleo. Como é que vai ter a organização disso aqui? Emitindo energia, aí sai energia gama como do núcleo, com alto poder energético, alta capacidade de ionização também, e com todos os efeitos que a radiação gama pode fazer, certo? Bom, os raios-x, por sua vez, o que são? É como se fosse, olha, no espectro eletromagnético, vocês estão vendo que o raio-x está pouco abaixo da energia dos raios gama, da radiação gama. Então, isso aqui é uma energia intermediária entre a radiação gama e os raios ultravioletas. Esses aqui são emitidos, e os raios ultravioletas são emitidos pela eletrosfera. Tem energia suficiente para fazer reação química, mas não são emitidos pelo núcleo. Então, existe, na verdade, uma forma de emissão de raio-x que é simplesmente dessa forma aqui, ó, que é o que a gente chama de raio-x característico. O que é o raio-x característico? Alguns elementos químicos que emitem radiação, essa radiação incide sobre os elementos que não são radioativos, que estão na redondeza ali, e incidem, só que não é capaz de ionizar, não é capaz de arrancar esse elétron, mas passa essa energia para esses elétrons de forma que eles se excitem. Quando eles descem, eles emitem energia, só que numa intensidade maior, que é o raio-x. Então, esse raio-x, na verdade, nada mais é do que um efeito secundário à ação da radiação, certo? Bom, sabendo-se disso, o que aquele casal Curie resolveu fazer? Tentar produzir o raio-x no laboratório, utilizando uma placa de metal, geralmente tem tungstênio nessa placa aqui, e bombardeando com elétrons. Então, ao invés da gente ter essa emissão radioativa acontecendo, a gente vai imitar isso pelo bombardeio de elétrons. Então, a gente vai colocar uma diferença de potencial, fazer com que os elétrons saiam daqui e se choquem contra essa placa metálica. Como que essa placa metálica reage a essa energia? Emitindo raio-x. Com a grande diferença qual? Esse é o que a gente chama de raio-x de frenagem. Qual que é a grande diferença? A gente pode simplesmente desligar esse bombardeio de elétrons. Aqui, ó, a gente não tem como desligar esse bombardeio de radiação. Acontece de forma característica e de forma secundária à radiação, à emissão radioativa. Então aqui a gente tem simplesmente aquele botãozinho que a gente aperta e que desliga o equipamento, e enquanto ele está recebendo os elétrons, ele está emitindo raio-x. Parou de receber os elétrons, parou de emitir o raio-x. E aí a gente tem um sistema eficiente de controle da atividade, da emissão do raio-x. É assim que são produzidos os equipamentos que fazem as chapas, os raios-x e tudo mais. Certo? Então, como eu falei para vocês, existem métodos secundários de emissão radiativa pelos átomos. Por exemplo, captura eletrônica é quando você tem um átomo instável, um núcleo instável, ele pega
o último elétron, então é no próprio átomo, e aí depois ele tem a emissão desse pósitron. Conversão interna é quando você tem essa transformação de energia das camadas K e L. Então você tem essas formas de diferentes, secundárias de emissão radioativa que acaba o pessoal da física estudando muito. Não tem muito interesse para a gente gente foca basicamente nas alfa, beta, gama, raio-x e ultravioleta, certo? Bom, só para vocês terem ideia que eu falei para vocês que o grande detalhe é a ionização, a gente tem aqui quanto de energia a gente precisa para arrancar o elétron da camada K de um átomo de carbono. Então a gente precisa de 284 eletronvolts, 400 eletronvolts, 532 eletronvolts, 1560 eletronvolts para tirar do alumínio. A gente está falando de emissões da ordem de mega eletronvolts, então 1000 vezes maior que isso aqui, certo? O chumbo já é o que possui mais resistência à liberação desses elétrons, por isso ele é mais estável. E por isso ele é utilizado como uma barreira de proteção contra a radiação. Aquelas roupas, de uma forma geral, quando o cara vai trabalhar, ele tem que ter uma roupa com uma placa de chumbo dentro para proteger da radiação. Quando o cara vai trabalhar no raio-x, aquela parede, aquele bioma onde ele se esconde para fazer para apertar o botãozinho e tirar o raio-x da mão, por exemplo, aquilo lá tem chumbo para proteger a radiação de chegar nele. Porque o chumbo absorve e não reage. Então ele é mais estável. Certo? Então as propriedades da radiação gama e dos raios-x é essa. Eles são pouco ionizantes, porém extremamente penetrantes. São ondas, né? Não tem partícula, então elas conseguem atravessar bastante a matéria. E o grande problema é que depende um pouco da quantidade de energia. Em alguns casos, a gente vai ter só o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? A gente excita o elétron e quando ele desce, emite luz. A maior parte dos materiais radioativos tem esse efeito fotoelétrico, brilham. O césio brilhava por causa disso, certo? Aí a gente tem o efeito Compton, que é a ionização seguida de emissão de radiação gama, mais radiação gama, certo? E a formação do par iônico, que depende, vocês estão vendo aqui, depende do quanto de energia. Quanto menor a energia, tende a ter um efeito fotoelétrico. Quanto maior a energia, maior é a tendência de ionização e os danos vão ser maiores, certo? Para a gente se proteger e para a gente ter ideia da penetração, a gente tem isso aqui, ó. Partícula alfa, uma folha de papel consegue segurar ela. Partícula beta atravessa a folha de papel, mas aqui uma placa metálica consegue segurar. Raios gama já atravessa até essa placa metálica, mas aí tem uma partícula de chumbo. Radiação de nêutrons aí até a placa de chumbo consegue atravessar, mas aí tem que ter concreto. Por que eu falo isso? Quando o pessoal pensa no lixo atômico que o ser humano está produzindo, qual que é a forma de descarte dos lixos atômicos hoje? Dos rejeitos atômicos? É colocar em tonéis de chumbo, naqueles latões grandes de chumbo, 1 a 2 centímetros de chumbo eles têm de espessura, e depois coloca todos eles e concreta. Faz um concreto ao redor ali para garantir que a radiação que está lá dentro continua sendo emitida, não saia, certo? É a forma mais efetiva de proteção. O grande problema é que todas essas emissões radioativas aqui tendem a emitir calor e você pode estar fazendo uma bomba ali, né? Aí o pessoal pensando nisso, o que pensou? Vamos concretar isso no fundo do mar, que pelo menos o mar está ali para absorver se tiver uma bomba, alguma coisa assim. Mas a dispersão de radiação vai ser imensa se por um acaso aquele concreto se quebrar. O calor vai continuar sendo emitido ali na presença ou não de água. Então é um negócio que é um problema sério que a gente tem que tentar resolver, certo? Por outro lado, a gente tem a luz ultravioleta,
Vocês viram lá pelo espectro que ela é menos energética do que o raio-x, mas é muito utilizada no nosso campo médico, no biomédico. Para que a gente usa? Olha, algumas aplicações da radiação ultravioleta. Acelerar reações fotossensíveis, polimerização de plásticos, esterilização de materiais e ambientes, terapêutico, tratamento de pele, analítico. A gente faz muito isso no laboratório de bioquímica. Análise de outras substâncias pelo espectrofotômetro, por uma forma de medir a concentração de substâncias. Quando a gente quer dosar quanto de glicose tem no sangue, a gente usa esse método, espectrofotométrico, vocês vão entender um pouco depois, a hora que a gente falar disso na aula de proteínas. Então, olha só, acelerar reações, polimerização, tudo isso é reação química. Tudo isso é para falar para vocês que a luz ultravioleta pode interferir nas reações químicas que fazem parte das moléculas do nosso organismo. Esterilização de materiais em ambiente, sabe o que é esterilização? É limpeza de micro-organismos, ou seja, você vai eliminar bactérias, vírus, fungos daquele ambiente. Quando a gente usa uma capela de fluxo laminar para a gente trabalhar com bactérias, por exemplo, a gente, para evitar contaminação, antes a gente vai lá, liga o fluxo, né, que é uma circulação de ar, que vai fazer com que aquele ar seja filtrado por um filtro específico. Antes de a gente fazer qualquer coisa, manusear qualquer coisa lá, a gente passa álcool 70 e tudo e liga a luz ultravioleta, deixa 15 minutos. Por que 15 minutos é o suficiente, comprovado que esteriliza aquele ambiente. Esteriliza se tiver uma bactéria pequenininha lá no chão daquela capela, ela vai morrer. Bom, qual que é a diferença da bactéria para as nossas células? Em termos de composição, nenhuma. A gente usa os mesmos carboidratos, a gente tem as mesmas moléculas de ácidos nucleicos, a gente tem muitas enzimas em comum, a gente tem muitos lipídios em comum. Então, se vai ter efeito contra a bactéria, por que não vai ter efeito contra as nossas células? Tem efeito do mesmo jeito. Tanto que é comprovado que luz ultravioleta incidindo sobre a pele pode levar a câncer. E o que é o câncer? Nada mais é do que uma perda do controle de multiplicação do DNA. Reações químicas, polimerização, tudo isso está envolvido. Certo? Então, apesar da luz ultravioleta ser menos energética, não quer dizer que ela seja menos perigosa do que as outras radiações. Bom, isso aqui é um processo físico-químico que eu falei para vocês. O que acontece quando um átomo de urânio vai, ao longo do tempo, emitindo radiação para se transformar no isótopo estável. Isso aqui é um processo que acontece ao longo de milhares, milhões de anos, entendeu? Cada uma emissão dessa tem um tempo de meia-vida, tem um tempo onde ela vai alcançar metade, que é a desintegração desse átomo de urânio por tório 234, depois ele volta a ser urânio 234, aí, ó. Então é um negócio que vai mudando ao longo do tempo. Quando a gente vê Chernobyl lá, que teve todo aquele problema, e se vocês olharem no Google Earth, a região lá está toda ainda inabitável, e isso, o acidente foi em 1980 e pouquinho, e a gente já está aí quase 40 anos depois, a gente está com um negócio lá que ainda não conseguiu recompor o ambiente, é porque lá até hoje estão emitindo radiação. Os elementos que vieram do urânio estão emitindo radiação e continua radioativo lá. A emissão de radiação continua eficiente, continua impossibilitando a vida lá, certo? Então a gente tem alguns conceitos aqui que são conceitos físicos que tem a ver com esses processos, que é o decaimento, que é a diminuição da radioatividade com o passar do tempo, ela vai perdendo. Então eu tinha 1 milhão de átomos, a hora que tem um tempo de meia-vida, passa a ter 500 mil átomos, continuando sendo radioativos, os outros conseguiram estabilidade. E por aí vai.
A gente tem o tempo médio de meia-vida, o tempo de duração de um determinado radioisótopo, a meia-vida, o tempo necessário para a radioatividade cair à metade, e a atividade, que o pessoal mede em Curie ou Becquerel, que é o número de desintegrações de uma amostra por unidade de tempo, certo? Se isso aqui for por segundo é Curie, se for por minuto é Becquerel. Isso aqui, quem vai me dar é aqueles medidor Geiger, eles me dão um número que vai bater com essa atividade. Mas a gente preocupa-se muito com o tempo de meia-vida, porque a gente está trabalhando com organismos vivos, com o ser humano que tem uma expectativa de vida hoje em torno de 80 anos. Se eu for fazer um tratamento, ou se eu for fazer um diagnóstico e colocar um radioisótopo ali, que tem, por exemplo, carbono 14, o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.600 anos. Se eu ingerir ou colocar bastante carbono 14 para fazer um tratamento, esse radiação vai ficar fazendo efeito até depois da morte. Eu não tenho a diminuição dessa dosagem. Então, qualquer tratamento diagnóstico, eu quero fazer o quê? Eu quero incidir, fazer a ação e retirar. Porque se continuar tendo a ação, continuar tendo a emissão radioativa, ele vai atingir as células sadias. Eu quero tratar um câncer que está aqui no dedo. Eu vou fazer a radiação aqui, tentar tratar as células cancerígenas e deixar as células sadias mais sem efeito possível. Então eu tento proteger as outras. Como é que eu protejo? Direcionando a dose. Se eu faço a ingestão e coloco ele para fazer efeito aqui durante 5.600 anos, a chance dele atingir essas células da vizinhança é muito maior. Então, de uma forma geral, o que a gente tem que ter controle? O tempo de meia-vida física desses radioisótopos que a gente usa na biomedicina e na medicina tem que ser pequeno. Então, olha, o que a gente utiliza muito: cromo 51, 28 dias, cobalto 60, 5,3 dias, flúor 18, 109 minutos, iodo 131, 8,2 dias, tecnésio 6 horas, certo? Tudo tem o tipo de radiação que ele emite e o tempo que vai ser necessário para ele ser degradado, para ele deixar de emitir. Na verdade é o seguinte: quando a gente fala de tempo de desintegração, a gente vê que tem um exponencial. Então, por exemplo, aqui um gráfico onde o tempo de meia-vida é de 2,7 dias, quer dizer o quê? Que a gente colocou aqui uma quantidade de átomos radioativos. Com 2,7 dias, eu vou ter 50% disso aqui. Mais 2,7, 25. Mais 2,7, 12,5. Mais 2,7, 6,75. E tende a zero, mas nunca vai alcançar ser zero. Então eu vou chegar aqui com um ano depois, tendo mais radiação do que eu tinha inicialmente, quando eu não tinha aplicado aquilo ali. Quanto mais tempo eu tiver de exposição à radiação, mais os efeitos colaterais começam a aparecer. A chance dos efeitos colaterais começam a aparecer, certo? E é isso que a gente tende a controlar. Bom, só para vocês terem ideia um pouco do que eu estou falando em termos de efeito dessa radiação, isso aqui é a usina de Chernobyl, onde teve o acidente lá, certo? Tem uma série muito bacana que fala sobre isso, chama-se Chernobyl mesmo, muito legal, se não me engano é da HBO, eu recomendo a quem não assistiu, assista. Mas eu vou passar para vocês aqui uma pequena parte dessa série, onde os dois que estão administrando a crise lá quando aconteceu o acidente falam sobre o efeito da radiação sobre o organismo. Isso aqui, só para vocês, eu coloquei essa figura que não foi à toa. Isso aqui é onde estava o reator que explodiu, certo? Tudo isso aqui, é uma vedação que tenta minimizar a radiação que está aqui dentro para o ambiente. Então isso aqui tudo é chumbo, concreto, que eles fizeram uma redoma para meio que tentar isolar aquilo ali, certo? Aqui é quando explodiu o reator, essas partículas foram reconhecidas, foram identificadas
Isso aqui é numa região, não sei se eu tenho a foto do local. É, mas olha só, cadê Chernobyl? Chernobyl está aqui, ó. O primeiro país que identificou foi Minsk, porque tinha alguns cientistas lá que viram, que faziam o acompanhamento da radiação no ar e viram tinha aumentado. Isso aqui fica em torno de 800 mil quilômetros. Kiev, que está aqui perto, aqui, ó, aqui na Ucrânia, isso aqui já tem uns 200 quilômetros mais ou menos, certo? Toda essa região aqui ficou altamente radioativa e a central nuclear de Chernobyl, essa cidade aqui, ó, Pripyat, que era de pessoal que trabalhava na indústria, isso aqui fica a 30 quilômetros. Isso aqui é uma cidade fantasma hoje, certo? Não tem, nessa região toda, tem uma zona de exclusão que eles falam aqui, que não tem organismo vivo, ninguém visita essa região. Teve uma vez que eu vi no Fantástico, acho que foi no Fantástico, um repórter querendo ir perto, aí ele vinha por perto desse lago aqui, ó, aí chegavam em uma parte dessa, nesse rio, alguma coisa assim, chegava num local aqui que eles não deixavam, porque até o medidor Geiger quase explodia, de tanta radiação que tem nessa região aqui, ó. Então é um negócio que é sério, o que aconteceu lá foi uma coisa séria. Então aqui a gente tem algumas informações a respeito do que aconteceu, certo? É, o tanto que jogou iodo 131, césio, estrôncio 90, tudo são partículas que foram jogadas e agora eu vou mostrar para vocês o que eles falam, o que é essa radiação, o que é essa radiação, a interação radiação-matéria em termos de organismo humano. Então é coisinha curta, só para vocês verem aqui, certo? O que você quer? Um pedido de desculpas? Eu não vou voltar atrás. O que acontecerá com os nossos homens? Que homens? Os mergulhadores? Os mergulhadores, os bombeiros, os homens da sala de controle. O que a radiação fará com eles? Exatamente. No nível em que alguns deles ficaram expostos, a radiação ionizante dilacera a estrutura celular. A pele fica empolada, avermelhada, depois escurece. Isso é seguido de um período latente. Os efeitos imediatos vão retroceder, o paciente aparentará estar recuperado. Até saudável, mas não está. Isso geralmente dura 1 ou 2 dias. Continue. Depois, os danos celulares começam a se manifestar. A medula óssea morre. O sistema imunológico falha. Os órgãos e o tecido macio começarão a se decompor. As artérias e as veias vão vazar como peneiras. Chegando ao ponto em que não se poderá usar morfina para a dor, o que é inimaginável. E aí, em 3 dias a 3 semanas, eles morrerão. É isso que acontecerá com esses homens. E nós dois? Bom, nós recebemos uma dose regular, mas não foi muita coisa. Não é forte o suficiente para matar as células, mas consistente o bastante para danificar o nosso DNA. Então, com o tempo, câncer. Ou anemia aplástica, de qualquer forma fatal. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, certo? Isso aí era um dos cientistas responsáveis lá pela contenção do problema representado, né? O cientista responsável pela contenção lá do acidente, ele que informava todas as autoridades russas na época.
E bom, isso aí é um diálogo do que realmente pode acontecer com o organismo submetido aos efeitos da radiação. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala interação radiação matéria viva, certo? As consequências são grandes. Bom, e por que tem essas consequências? Vamos pensar no organismo. De uma forma geral, o organismo ele tem 80% de água. Alguns tecidos mais, alguns tecidos menos. 20% são biomoléculas. Então, a gente falar em interação da radiação, a gente tem que falar que 20% vai agir diretamente sobre as biomoléculas. Então, pode ser que essa radiação chegue e atinja o DNA. Mas a chance dela pegar uma molécula de água é bem maior. É 4 vezes maior. E se ela pegar essa molécula de água, tá tranquilo? Não, porque a gente consegue quebrar a molécula de água e formar radicais livres, como o superóxido, o peróxido de hidrogênio e tudo mais, o superóxido. Certo? Esses radicais livres é o grande problema, responsável inclusive pelo nosso envelhecimento, né, pessoal? A gente sabe que a gente só envelhece porque parte desse oxigênio que a gente respira forma radicais livres e eles degradam, por exemplo, o colágeno da nossa pele. Degradando o colágeno, a gente perde o colágeno ali e começa a formar as rugas e tudo mais, as linhas de expressão. A gente tem um sistema, como eu falei para vocês há mais tempo, a gente tem um sistema de proteção contra a formação de radicais livres. A gente tem algumas enzimas que são responsáveis pela transformação do peróxido de hidrogênio em água, como a glutationa peroxidase. Então, o que essa enzima faz? Na verdade, ela impede a produção de radicais livres. Então, ela protege o nosso organismo contra os efeitos da radiação também. A catalase é outra enzima que degrada o peróxido de hidrogênio. Então, a gente tem o nosso potencial, nosso sistema de proteção contra os radicais livres, não contra a radiação. Mas a radiação, o efeito dela é a produção de radicais livres. Então, contra os radicais livres, nós temos como se proteger. Mas, quanto maior a produção, maior a chance de levar às lesões de lipídios, proteínas e DNA. Certo? Bom, o grande problema das radiações é a energia. Olha só, basta 2 a 5 eletronvolts, a gente falou 2 a 10 eletronvolts para quebrar uma ligação covalente. Ligações moleculares, ou seja, pontes de hidrogênio que mantêm a estrutura de uma proteína ou de uma enzima na forma da fechadura que vai se ligar à chave, na teoria da chave fechadura, 2 a 5 eletronvolts é o suficiente para quebrar isso aqui. 10 a 12 eletronvolts é capaz de ionizar átomos. E o problema da ionização do átomo é justamente essa: o átomo vai se ligar ao que quer que seja que estiver do lado. Então a gente está falando da ordem de 3 vezes 10 elevado a sexta eletronvolts. Então a gente consegue produzir tranquilo 1 milhão de moléculas alteradas. É lógico que aquilo tudo não incide sobre as moléculas, mas é energia suficiente para fazer um estrago tremendo. Bom, esse estrago depende do nível que acontecer. Então, a nível molecular, a principal estrutura é o DNA, que está mais suscetível. Quais os efeitos observados? Perda de nitrogênio, glucamentamina, oxidação da ribose, quebra da cadeia nucleotídea. É o que a gente vai ver que vai acontecer no DNA. Organela, a mais suscetível é a mitocôndria, porque ela tem maior quantidade de oxigênio e também tem o DNA próprio. Então ela vai perder a estrutura fina e na ativação dos processos metabólicos a gente pode ter a célula perdendo a capacidade de produzir energia. A célula, vários efeitos, pode ter controle na iniciação e inibição da mitose, ou seja, essa célula pode se tornar cancerígena ou pode ser levada à apoptose, que é a morte celular. Alterações na estrutura, certo? Tecidos, o principal tecido mais suscetível é os leucócitos, pode ter reprodução neoplástica, destruição completa dos leucócitos. Sistema, o principal é o cardiovascular, com perturbações circulatórias, taquicardíacas. Corpo,
alopecia, que é a perda de cabelo, distúrbios gastrointestinais e morte. Esses são os efeitos de acordo com a complexidade do que a gente fala em termos de organização dos tecidos até o corpo. Bom, existe algumas medidas que a gente faz para saber quais são as maiores chances daquilo acontecer. Então, o valor G, que a gente fala que é o número de moléculas de produto formado para cada 100 electrovolts de energia absorvida. Então, o DNA, cada 100 electrovolts, produz mais ou menos 60 rupturas de ponto de hidrogênio, uma ruptura de cadeia simples, 1,5 ruptura de cadeia dupla. A água produz 2,6 radicais livres. Enzimas, a gente tem a possibilidade de inativar a ação de 4 enzimas para cada 100 electrovolts. A catalase, que eu falei que ela é apropriada para inibir o efeito dos radicais livres, aqui ó, o G dela é baixíssimo, ou seja, ela é bem resistente à absorção de energia, então ela muda pouco. Isso já é uma seleção para que ela tenha o efeito mesmo sobre altas dosagens de energia. Bom, existe uma sensibilidade que a gente coloca em relação aos tecidos, considerando todas essas situações que eu coloquei para vocês, que são, quanto maior a quantidade de água, maior o efeito. Se o DNA é a molécula mais sensível, quanto maior a quantidade de molécula, maior quantidade de DNA, lembrando que todo DNA é o mesmo nas células, mas quanto maior a quantidade de DNA, tá aqui ó, maior concentração de DNA, mais sensível, maior quantidade de água, mais sensível, maior taxa de reprodução, mais sensível, menor o grau de diferenciação. Quanto maior o grau de diferenciação, mais resistente ele vai ser. Então, quando a gente fala do DNA, eu chamo a atenção porque é uma coisa assim. Ó. DNA a gente tem ele em duas formas. Eucromatina, que é a parte que está do DNA que está se expressando, que está formando os genes necessários para as células, e heterocromatina, que é essa parte mais escura. Esse aqui faz parte dos genes que não estão ativos para aquela célula. Então, o que acontece se a radiação chegar e bater aqui? Os efeitos são os mesmos, só que pode pegar uma molécula de DNA, um gene que não está ativo, que não está sendo necessário para aquela célula. Qual o efeito? Quase nenhum. Se essa radiação pegar aqui, aí pode pegar um gene que está que a célula é totalmente dependente. Então, quando a gente fala aqui, ó, quantidade de DNA, a gente tem que entender que é quantidade de DNA ativo. E tem a ver com isso aqui, ó. Quanto maior a taxa de reprodução, por exemplo, existem células que são menos diferenciadas, elas tendem a ter um núcleo com maior quantidade de eucromatina, porque ela tem todos os genes necessários para a multiplicação celular ali ativos. E aí, a sensibilidade dela é maior do que uma célula menos diferenciada, certo? Bom, em relação à quantidade de água e em relação à capacidade de multiplicação, a gente tem essa aqui, ó, os tecidos mais sensíveis, que é o hematopoético, que se divide muito e tem bastante água, que é o sangue. Tecido epitelial e gônadas, que tem bastante água. E aí, por outro lado, a gente tem os ossos, os músculos e o sistema nervoso, que são mais resistentes. Eu chamo a atenção do sistema nervoso porque o sistema nervoso, vocês estão vendo aqui como sendo um dos mais resistentes ao efeito da radiação, mas é o mais organizado entropicamente. Uma célula que eu consiga afetar ali, eu posso ter uma diferença drástica para o organismo. E aí a gente tem uma dose-efeito muito pior do que se eu matasse uma célula do músculo. As células ao redor daquela célula morta, do miócito, vão recuperar o efeito. Pode ser que a gente nem perceba. Mas se eu matar um neurônio que faz uma conexão-chave, eu estou matando aquela conexão-chave. E aí o efeito pode ser drástico. A pessoa pode simplesmente parar de andar, por exemplo. Então a gente costuma na farmacologia pensar na dose-efeito. O sistema nervoso central, apesar de ter o tecido mais resistente,
ele é um dos mais sensíveis por causa disso, por causa da organização que ele tem, certo? Os ossos estão aqui como mais resistentes porque eles têm menor quantidade de água, certo? E os organismos, quanto menor a idade, maior a quantidade de água, maior a taxa de reprodução celular, então mais sensível vai ser. Quanto maior a evolução na escala biológica, maior a quantidade de DNA, maior a taxa de reprodução celular, mais sensível vai ser. Bom, isso aqui vem da história de que as baratas resistiriam a uma guerra nuclear, não resiste também não, também são sensíveis à radiação. E essa questão da idade tem a ver com o que aconteceu em Fukushima. Lá eles precisavam de pessoas para entrar na usina para desligar o reator que ainda estava trabalhando. Aí os anciões lá, né, os mais velhos, se ofereceram voluntariamente para ir. Porque eles já sabiam que eles eram mais resistentes ao efeito da radiação do que crianças, do que jovens, do que adultos mais novos. Então é uma questão de conhecimento. Quanto mais idade eu tiver, menor a minha hidratação corporal e menor a minha taxa de reprodução das células. Então menos efeito eu vou ter sobre o meu organismo da radiação. Mas que pode ter efeito? Pode. Pode causar câncer, como o cara falou? Pode. Não muda muita coisa. Bom, na área biológica, gente, a gente usa esses radioisótopos para várias coisas. Desde radioterapia, para diagnóstico, como para análise de compostos. Chama atenção aqui, ó, conhecer a estrutura de substâncias, conhecer a estrutura de células e organelas de micro-organismos, tudo isso a gente fez com o uso de raio-x, certo? Estudo de metabolismo, vocês possivelmente vão ter contato com o mapa metabólico que descreve as rotas metabólicas. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente conseguia seguir a molécula no nosso organismo. E só conseguimos seguir se a gente marcar elas. Marcar é usar trício, usar carbono, ou nitrogênio radioativo, e aí a gente consegue seguir, certo? Então todos esses efeitos, tudo que a gente estuda, boa parte tem influência e tem consequência da nossa utilização de radioisótopos nessas áreas. Olha, uso analítico, para vocês terem ideia, essas estruturas, por exemplo, hoje em dia a gente está vendo muito a molécula de Y do anticorpo por causa da Covid, o pessoal falando muito na forma do anticorpo IgG, que é um Y. A gente só conseguiu identificar aquilo porque a gente fez análises de cristalografia de raio-x dos anticorpos IgG. A gente sabe a forma deles porque são moléculas tão pequenas que a gente tem que julgar uma radiação e ver o desvio que acontece naquele raio. E aí, matematicamente, a gente consegue fazer modelagem daqueles desvios. Então, a gente consegue desenhar essas estruturas aqui a partir de cristalografia de raio-x. Isso aqui, gente, por mais que pareça uma microscopia eletrônica, isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de autorradiografia. O que é autorradiografia? Esse auto vem de por si. A molécula ou a célula ou o organismo está emitindo radiação. Isso aqui não é a célula em si. Isso aqui é um filme de prata onde você colocou a célula em cima. E o que você está vendo aqui é a marcação desse filme. Então, tudo que está escuro aqui, ó, é onde a prata se oxidou em detrimento da emissão radioativa do nitrogênio 15, que a gente colocou essa célula para crescer em nitrogênio 15. Dessa forma a gente consegue ver com mais detalhe, mau contraste, as estruturas que compõem essa célula. Se não for assim, a gente não consegue visualizar. O microscópio eletrônico de varredura hoje em dia talvez me dê uma figura mais ou menos parecida com essa aqui, sem o uso de radioativos, mas de uma forma geral as primeiras imagens celulares que a gente obteve foi com a imagem com o uso de radioisótopos, nitrogênio 15 principalmente. Para fazer o diagnóstico, por exemplo, de alteração na tireoide, a gente sabe que a tireoide é o único tecido do nosso organismo que usa iodo.
Se a gente colocar iodo no nosso organismo, ele vai tentar ser absorvido por esse tecido. Então ele vai se concentrar nessa região do pescoço aqui. E aí a gente vai ter como analisar como é que está a tireoide do indivíduo, certo? Isso aqui é o photoscan que a gente fala, né? Que é a silhueta. Vocês estão vendo a silhueta do indivíduo aqui, ó. E aqui vocês veem como é que está a tireoide, certo? Bom, além dessa tireoide aqui, vocês estão vendo que a sombra, todo o organismo tende a ser radioativo, emite. Aqui não tem emissão radioativa, aqui tem, ó. A gente está vendo a sombra. Só que quando a gente aplica, a tendência é se concentrar aqui e ficar mais marcado. A gente visualiza aqui como é que está a tireoide da pessoa e faz o diagnóstico, se está grande, se está menor, se está eficiente ou se não está, certo? Mais ou menos o raio-x. Bom, gente, isso aqui é uma autorradiografia. Por que eu falo que isso aqui é uma autorradiografia? Porque a gente aplicou o iodo externo, mas a partir do momento que ele entra no organismo e ele está fazendo parte da composição da tireoide, é a tireoide que está emitindo essa radiação. E a gente pega só o que ela emitiu. Então é o organismo emitindo radiação. Bom, o raio-x, qual que é a diferença? Eu tenho que ter uma fonte externa, certo? Que vai atravessar o corpo e vai ser captada por um filme. Então, olha só, o raio-x é diferente porque eu tenho que ter a emissão de um ponto. Ele vai atravessar, então ele tem que ter uma penetrância boa e vai marcar aqui a imagem contrária. Por quê? Por que eu falo que é a imagem contrária? Porque onde ele for absorvido, ele não vai conseguir precipitar a prata. Ele não vai conseguir. Isso aqui é o mecanismo, né? Onde a gente tem a ionização da prata, a oxidação da prata, e se transforma e isso aqui vai ficar negro. Uma chapa é clara, à medida que você coloca o raio-x nela toda, ela fica toda escura. Se aquele raio-x não atingiu a chapa, não atingiu aquele filme fotográfico, aquilo ali fica branco. Então, dessa forma aqui, a gente tem a formação da imagem. Porque a gente tem o que a gente chama de tecidos radioopacos, que eles tendem a absorver essa radiação. Então, por exemplo, quando a gente analisa aqui, ó, tudo que ficou escuro é onde o raio-x chegou e oxidou a prata. Onde ficou claro é onde foi absorvido. O raio-x foi jogado, só que foi absorvido pelos ossos. Então a gente tem a formação da imagem a partir do que foi absorvido, que fica claro, e do que não foi absorvido, que transforma o filme num filme escuro. E aí a gente tem, de acordo com os tecidos mais densos é maior absorção, certo? Eles ficam mais claros porque eles impedem que o raio-x chegue na chapa. Tecidos menos densos, menor absorção, eles ficam mais escuros. Então a gente tem, por exemplo, isso aqui é uma mama, ó. Dá pra gente ver que tem alguma coisa aqui mais intensa, absorvendo mais do que o resto. E aqui também, ó. Então a gente pode ter nódulos aqui. Não estou fazendo diagnóstico por essa imagem. Mas aqui a gente está vendo que o máximo que a gente vê aqui é uma veia ou outra, alguma coisa assim, alguma glândula. Mas a gente tem pontos onde tem maior absorção. E aí a gente consegue visualizar algum corpo estranho que esteja ali, que esteja mais denso do que o tecido. Aqui, ó, os ossos a gente consegue visualizar, ó. Certo? Aqui é a mesma coisa. Bom, de uma forma geral, pessoal, a gente lida tanto em termos energéticos, como distância, como tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, mais o raio-x vai atravessar. Então, vamos pensar nessas duas figuras aqui, ó, a mesma mão. Essa e essa. Se eu deixar mais tempo, eu vou ter a imagem desse jeito aqui. Se eu deixar menos tempo, eu tenho desse jeito. O que eu estou falando? Que o tecido mole, que é menos denso, absorve
Mas à medida que eu deixo mais tempo, o raio-x vai passando pelo tecido mole e vai mostrando só os ossos, certo? Bom, mais energia e menos energia. Aqui é mais energético, aqui é menos energético. Mais perto ou mais longe? Mais perto e mais longe. O que isso interfere? Interfere na distância. Interfere na energia. Quanto mais perto da fonte, maior a quantidade de energia o raio-x sai. Quanto mais distante, menor a quantidade de energia. Certo? Além disso, a gente tem como transformar tecidos moles em tecidos radioopacos, utilizando o que? Contrastes. O que são esses contrastes? São sais de metais pesados que a gente coloca, eles vão se dissolver aqui no intestino e vão mostrar, e vão absorver o raio-x. Então, eu não consigo visualizar mais uma alça aqui, a não ser aquelas onde tem o contraste. Isso o pessoal usa muito para aumentar a eficiência de visualização de tecidos moles. Esse contraste, às vezes o pessoal aplica nas articulações para ver como é que está ali a ligação de um osso no outro, os ligamentos, as membranas que envolvem aquilo ali, melhora a visualização. E assim como veias também, às vezes a gente coloca veias para correr no sangue, a gente coloca contrastes para correr no sangue, a gente consegue visualizar as veias de forma muito tranquila, muito mais fácil. Bom, e no caso da radioterapia, eu chamo a atenção por causa do seguinte, que a gente falou que da radiação é que ela tem efeito danoso para o organismo. Mas mesmo assim a gente consegue utilizar a radiação para tratar. Como? Qual é a ideia disso? Células cancerígenas que perdem o controle, elas tendem a aumentar de tamanho, ficar com maior quantidade de água e ter o DNA com maior taxa de eucromatina em relação à heterocromatina. Então, quando elas perdem esse controle, elas ficam desdiferenciadas. E as características das células desdiferenciadas, que são as células cancerígenas, é terem uma maior capacidade de reprodução. Isso faz com que aconteça o quê? Se eu tenho uma célula com maior quantidade de água, com maior quantidade de DNA ativo e maior, eu tenho um alvo melhor para a radiação, ou seja, eu tenho células mais sensíveis do que as células normais à radiação. Então, se eu colocar uma fonte radioativa ali, eu tento prejudicar essas células que são mais sensíveis do que as células vizinhas que são mais resistentes. Dessa forma, a gente tem uma possibilidade de tratamento para os tumores e células cancerígenas. É basicamente isso que é o princípio da radioterapia. Aqui a gente tem algumas questões a respeito do câncer, que hoje, ultimamente, o pessoal anda estudando muito câncer, as incidências e tudo mais. Quanto maior quanto mais se estende a expectativa de vida, mais aumenta a probabilidade da gente ter um câncer, alguma coisa assim, né? A gente tem os tipos de radioterapia externa, o paciente recebe uma radiação de fonte externa, de contato, onde fica, e aqui a gente tem os exemplos, ó. Para tratamento da mama, para tratamento de colo uterino, certo? A gente tenta o máximo possível colocar os radioisótopos em contato direto com as células ali para evitar a maior possibilidade de efeitos colaterais. Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham aprendido, certo? E a gente se encontra na próxima.